Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver: TCE orienta Tribunal de Justiça sobre regras de progressão de carreira dos servidores. Auditores públicos externos participam de nova oficina. Sistema Previdenciário Brasileiro é tema do primeiro EAD de 2016. E você vai conhecer um pouco mais sobre as atribuições da Escola de Contas. Agora, no TCE Notícias. As regras para a progressão de carreira dos servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram apresentadas na última sessão do Tribunal Pleno, em resposta a uma consulta feita pelo órgão. Veja os detalhes desse processo. O conselheiro Sérgio Ricardo respondeu ao processo de consulta elaborada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a possibilidade de aplicação da progressão funcional vertical aos servidores do Poder Judiciário, sem aferição da avaliação de desempenho, prevista no artigo 27 da Lei Estadual número 8.814/2008. O conselheiro relator Sérgio Ricardo orientou o Tribunal de Justiça que a progressão vertical na carreira dos servidores públicos do Poder Judiciário permite, excepcionalmente, ocorrer de forma automática no caso da ausência de avaliação de desempenho anual por omissão da administração pública. A ausência da avaliação de desempenho anual por omissão da administração pública permite, excepcionalmente, a progressão funcional vertical automática do servidor público em atendimento aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, observados os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O conselheiro fez um alerta sobre o termo inicial para a contagem do prazo que possibilita a progressão funcional vertical. Quanto ao termo inicial para a contagem do prazo que possibilita a progressão funcional vertical, resta incontroverso, em meu entendimento, também no entendimento do MPC de Contas, também no entendimento da consultoria técnica, que a Lei Estadual 8.709 de 2007, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi expressamente revogada pela Lei 8.842 de 2008, razão pela qual considera-se esta última como marco inicial e vigente das normas que disciplinam o sistema no judiciário matogrossense. O Pleno do TCE estabeleceu o prazo de 180 dias para que o Poder Judiciário de Mato Grosso edite ato normativo contendo os critérios de avaliação de desempenho a serem considerados para o deferimento das progressões verticais dos seus servidores e ainda realizar efetivamente a avaliação de desempenho nos prazos determinados na legislação. Auditores públicos externos participam de oficina para tratar sobre o transporte coletivo urbano. A oficina foi ministrada na Escola de Contas durante 2 dias aos auditores públicos externos do TCE mato-grossense. O curso prático foi realizado pelo professor da Universidade de São Paulo, Antônio Clóvis Pinto Ferraz, que é, inclusive, autor de uma obra que trata sobre o transporte público urbano. A viagem por transporte coletivo começa, em geral, na casa da pessoa. Então, de manhã, a pessoa vai até o ponto de ônibus, aí ela espera pelo ônibus no ponto, depois ela toma o ônibus, vai até o seu destino, muitas vezes tem que fazer transferência de um ônibus para outro, e chega no seu destino, ela tem que caminhar até o seu local de trabalho, estudo, compras, etc. Então, veja bem, a viagem no transporte coletivo não se resume apenas a você estar dentro do ônibus. Para o facilitador, diante da amplitude do tema, o fato do TCE levantar as discussões sobre essas questões coloca a Corte de Contas em uma posição de vanguarda. Ele vai oferecer um diagnóstico, e vai oferecer sugestões para a melhoria desse sistema como um todo, envolvendo, inclusive, a gestão. Em segundo lugar, tem um aspecto importante, que o Tribunal de Contas é um órgão muito respeitado. Então, só o simples fato de que o poder público ouça falar de que um estudo está sendo realizado pelo Tribunal de Contas já ajuda a melhorar o sistema.
Já para os auditores, esse tipo de treinamento amplia o know-how do TCE, uma vez que o transporte coletivo integra o cotidiano da população, assim como outras áreas, a exemplo da saúde e da educação. E por isso, os serviços devem ser prestados com qualidade pelas unidades gestoras. Isso envolve o dia a dia da maioria dos cidadãos que utilizam o transporte coletivo para se deslocar para o seu trabalho, para estudar e até mesmo para fins de lazer. Mas, além disso, também há a questão da materialidade do tema. Esse é um tema que envolve muitos recursos que são pagos a título de tarifa, além de outros recursos extratarifários, como publicidade e outros tipos de recursos que envolvem esse tipo de prestação de serviço. Vai começar a nova temporada do ensino à distância, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza a primeira edição do ano do EAD, que será presidida pelo auditor fiscal da Receita Federal, Otônio Guimarães. Ele vai tratar sobre o tema Sistema Previdenciário Brasileiro, o momento atual, a responsabilidade das entidades de controle externo e as medidas que devem ser tomadas para garantir a sustentabilidade do sistema. Uma das propostas do projeto é o de contribuir com a melhoria do desempenho da administração pública, com foco no controle externo sobre os regimes próprios de previdência social. O evento está previsto para iniciar às 14h no auditório da Escola Superior de Contas. Sabe esses treinamentos que você acompanha durante as edições do TCE Notícias? Então, eles são promovidos pela Escola Superior de Contas. Na reportagem a seguir, você vai saber quais são as funções dessa unidade. Confira! A Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso é a unidade responsável em promover ações de formação e capacitação voltados para membros, servidores, fiscalizados e a sociedade. A Escola de Contas ela trabalha em parceria com outras unidades que sabem que podem nos fornecer as informações relevantes para poder saber que tipo de capacitação são necessárias para aquele público-alvo. As capacitações contribuem para o desenvolvimento do trabalho da gestão pública. Com isso, o Tribunal de Contas busca a excelência da gestão. Um dos papéis do Tribunal de Contas, que está na missão dele, do tribunal, é orientar. A gente não pode só punir, só julgar. A gente precisa também ter um caráter orientativo. Então, o tribunal precisa ensinar o seu próprio pessoal a se tornar mais eficiente, rumo à excelência. Precisa ensinar também os servidores dos municípios, do executivo, dos demais órgãos vinculados ao tribunal, fiscalizados pelo tribunal, e também precisamos ajudar a sociedade a aprender a realizar controle social. Este ano, o investimento continua, com destaque para a capacitação de agentes políticos. Como esse ano é um ano eleitoral, o tribunal já tem uma tradição de trabalhar com esse público, então nós temos 3 grandes eventos, iniciando no começo de maio, para os pré-candidatos, que vai falar sobre as vedações e demais temas relativos a esse público, para os pré-candidatos, para os candidatos em agosto e, posteriormente, em outubro, para os eleitos. A diretora da Escola de Contas, Marina Spinelli, é formada em jornalismo e pós-graduada pela FGV em Direito do Estado e Administração Pública. Ela é servidora efetiva do Tribunal de Contas na função de técnica de controle público externo desde 1997. Esse TCE Notícias fica por aqui. Todas as informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.